Mas eu adoro isso. Torture essas mulheres. Elas torturam todo mundo ao redor delas o tempo todo, faço o mesmo com elas. O Andrew só está devolvendo a manipulação feminina para essas mulheres. E aí, pessoal? Bem-vindos à minha série de reações. Hoje vamos reagir ao Andrew Wilson detonando uma feminista sobre autonomia corporal. Como sabem, chamo o Andrew de destruidor das 304. Vamos ver o quanto ele arrasa. Você não acha que as pessoas merecem autonomia sobre o próprio corpo? Não. O que faz alguém merecer o direito à autonomia corporal? Bem, quando você fala em autonomia corporal, Somos tão estúpidas. Sabe como é ser mulher? Me sinto no time perdedor, como torcer pelos Cubs. Ganhamos a World Series naquela vez, mas antes disso não vencíamos há 100 anos. Fomos péssimas por muito tempo. Você ainda precisa torcer pelo seu time. Mas com as mulheres temos todos esses métodos anticoncepcionais. A gente fala, você pode acompanhar seu ciclo? Eles dizem, não, isso é muito difícil. E a gente pensa, tá bom, eu não acho que seja tão difícil assim. Mas sabe, se você diz, que tal a gente te dar a pílula do dia seguinte? Se ele ejacular em você, use a pílula do dia seguinte. Muitas mulheres acham difícil, mas perguntamos, é possível fazer aborto nos 3 primeiros meses? Elas dizem que não é suficiente. E o DIU? Dá pra colocar um desses na vagina? E os problemas hormonais? Você pergunta, e o aborto? Se fizer vários, também terá problemas hormonais. Então, tanto faz. então você concorda que um feto tem autonomia corporal? Eu estou falando agora sobre seres humanos. Bem, eu considero esses seres humanos. Eu estou falando agora sobre pessoas. E esse é sempre o debate. É tipo, eles são humanos? Eles não são humanos? Pessoas que falam, andam e são independentes, organismos singulares. Então, pessoas que estão em coma, elas não têm direitos? Você só fala de pessoas em coma, prisioneiros e fetos. Fale de uma porra de pessoa, que tal? Isso é uma pessoa. Só fala de uma pessoa que não seja uma exceção, que não esteja em um estado médico ou físico especial. Sim, mas o que estamos tentando determinar agora é a visão de mundo. Você diz que as pessoas merecem ter autonomia sobre o próprio corpo. Sinceramente, proponho um acordo. Mulheres podem abortar até 2 meses e meio. Acho suficiente. Você ficou 2 meses sem menstruar e ainda não marcou um aborto. Você é simplesmente burra demais, você é burra demais, você é burra demais. Quero dizer, talvez você realmente não devesse se reproduzir, não sei. Você me dá os critérios para autonomia corporal e posso logo citar um exemplo que você concorda. Não é isso que estamos tentando fazer. O que você está tentando fazer é criar uma armadilha. Assim você não precisa responder a pergunta genuína que estou fazendo. Qual é a pergunta genuína que você está fazendo? A pergunta é, as pessoas, independentemente dos casos extremos, a pessoa média que não cometeu um crime, que não está dentro de outra pessoa, que não está com morte cerebral ou em coma, merece autonomia sobre o próprio corpo? Depende do que você quer dizer. Eu adoro o Andrew. Ele sabe que ela está tentando perguntar. Quer dizer, ela basicamente está dizendo: pessoas capazes de sentir merecem o direito de fazer o que quiserem com seus próprios corpos? Acho esse debate inútil, pois as mulheres sempre terão esse direito enquanto eu viver. Infelizmente, não sou a favor. Como vocês sabem, quer dizer, eu tenho uma história pessoal sobre isso. Quer dizer, eu descobri que tinha um irmão aos 22 anos que idealmente, tipo, não idealmente, desculpa, que hipoteticamente poderia ter sido abortado. Mas minha mãe escolheu a vida, ela o entregou para adoção. E quando eu o conheci, foi meio louco. Ele era exatamente como a gente, e cresceu, se casou, teve filhos. Você vê, é louco. Ele é a favor do direito de escolha. Ele é a favor do direito de escolha. Mas, enfim. Sim, essa discussão é inútil. Sempre será legal e sou contra pessoalmente. Defendi argumentos pró-vida. Aos 12 anos no parquinho, lembro de fazer isso. Mas vai ser legal para sempre. A autonomia sendo definida como a capacidade de escolher o que você faz com o seu corpo, desde que você não ameace a autonomia corporal de outras pessoas. Não. Por que não? Pois eu diria que leis que proíbem tirar a própria vida seriam totalmente adequadas e situações assim violariam sua autonomia corporal pelos seus critérios. Então você acha que é porque as pessoas não podem tirar a própria vida? Não, estou dizendo que você me deu os critérios do que é autonomia corporal, certo? Você me perguntou qual seria uma objeção contra isso e eu acabei de te dar uma. Ok, então vamos eliminar essa exceção. Você acha... Andrew. Gosto muito dele, mas ele entende o que ela quer saber e insiste. Adoro isso, tortura essas tipas. Elas vivem torturando todos ao redor, torture-as também. Tudo o que o Andrew está fazendo é usar a manipulação feminina contra essas tipas. É isso!
Que pessoas que não estão dentro de outra pessoa, que não cometeram um crime violento contra si mesmas ou contra outros. E que não estão atualmente em morte cerebral e estão conscientes e capazes de perceber o mundo. Essas pessoas merecem autonomia corporal? Não, com base no exemplo que acabei de te dar. Só porque alguém pode tirar a própria vida, não significa que merece autonomia corporal. Pela definição que você acabou de dar, não poderíamos dar a eles autonomia corporal. Definicionalmente por essa definição, pois definitivamente... Por essa definição, Por essa definição, sim. Eu também poderia dizer isso com base em outra definição, mas estou te dando o referente à sua definição. nós não merecemos autonomia corporal? Não pela sua definição, porque isso nos impediria de impedir que as pessoas cometessem suicídio e coisas assim. Então não merecemos autonomia corporal, pois pela minha definição, não poderíamos impedir alguém de se matar. Correto. Mas isso não é um ato violento. É, isso sim é um ato realmente violento. Por que, na minha definição, você não pode impedir alguém de se matar? Porque isso iria contra a sua regra de autonomia corporal. Disse, desde que você não represente uma ameaça? Sim, você viu o que ele fez. Ele desviou ela da pergunta real. Muito esperto, ótimo debatedor técnico. Você mesma ou outras pessoas, então isso inclui você. Então você abriria mão da sua autonomia corporal. Ela vai precisar continuar explicando a pergunta e agora caiu na lógica dele. Quero dizer, se você fosse uma ameaça para si mesma, Então eu acho que isso seria simplesmente verdade. Que você já não está realmente falando de autonomia corporal, porque o que você faz é dizer autonomia corporal com todas essas exceções, onde podemos violar a autonomia corporal. mas são tipo 3 exceções, ou são exceções que... Não são só 3 exceções. Ela está dizendo, essas são situações extremas. A mulher comum deveria ter o direito de fazer o que quiser com o próprio corpo. E eu diria que no mundo da Pearl, não, mas eu não tenho nenhum poder legal. Então vocês vão continuar fazendo isso. Continuem sendo as loucas por cavalos. Eu não me importo mais, desisti. Vocês venceram. Muitas exceções. E se alguém estiver se cortando com uma lâmina de barbear, podemos impedir? E quanto a uma pessoa que diz que quer cortar fora o próprio braço direito porque acha que vai ser divertido, podemos impedir essa pessoa? Acho que não poderíamos, mesmo se alguém quisesse cortar fora o próprio braço. Desculpa, eu estava pensando naquele caso de canibalismo em que o cara consentiu em ser comido vivo. Para de assistir True Crime. Há muitos exemplos de situações em que violamos a autonomia corporal das pessoas. E quanto a uma pessoa que está tendo, tipo, um episódio maníaco e não quer ir para o hospital, a gente pode violar a autonomia corporal dela? Elas são uma ameaça para si mesmas ou para os outros. Então, de novo, isso se encaixaria nesse caso. E se não forem ameaça e só estiverem em episódio maníaco, não querem sair, é só sua percepção. Isso acontece o tempo todo. Certo, então isso é violado conforme sua definição, autonomia corporal, quando você questiona se as pessoas merecem isso. E eu digo absolutamente que não por essa definição, porque eu posso apontar 300 razões diferentes pelas quais precisaríamos violá-la. Existe alguma definição de autonomia corporal que você considera? Não conheço uma definição de autonomia corporal com a qual concorde nesse sentido e não acho que devamos violá-la. Você não acha que as pessoas deveriam poder controlar a si mesmas e seus corpos em qualquer situação? Eu não me importo. Matem seus filhos, vocês venceram, meninas. Eu tenho coisas melhores pra fazer. Matem seus filhos. É assim que eu me sinto sobre isso. Tenho coisas mais importantes do que discutir isso o dia todo. Acho que muitos homens que trabalham sentem o mesmo. Profissionalmente, discutimos porque é necessário. Mas muitos homens que trabalham sentem que estão cansados dessa besteira. Eu não disse sob nenhuma circunstância. Quando as pessoas deveriam poder controlar seu próprio corpo? Sim, então, bem, pra mim, eu diria que se for em algum tipo de caso de vontade, que você poderia fazer isso. Mas quero dizer, no fim das contas, eu acho... Livre-arbítrio? Sim, não, no caso de vontade. Então não tenho certeza se acredito em algum direito universal à autonomia corporal. E você realmente não me deu nenhuma razão definicional para eu acreditar nisso. Não entendo por que você não acredita na autonomia corporal. Por que não? Pelo que entendo, autonomia corporal é ter o direito de fazer o que quiser, desde que não interfira na autonomia corporal de outra pessoa. Sim, por que você acha que as pessoas não deveriam? Acho que muitas vezes preciso interferir na autonomia corporal das pessoas pelo bem delas ou da sociedade. Por que você sempre desrespeita a autonomia corporal dos outros? Ele não está infringindo nada. Sem ofensa, Andrew. Mas, poxa, vamos lá, moça. O que mais vocês querem? No Colorado, vocês podem matar seus filhos praticamente até o nascimento. Vocês venceram. O que mais deixaria vocês satisfeitas? O que mais os homens podem fazer? Sério, o que mais precisam? O que vocês querem? Como assim? O que você disse agora? Acho que preciso. Sim, bem, eu usaria a doutrina da força para isso, quero dizer, votando, coisas assim. Então, em que momento você está usando força? Em que momento você está usando força?
Quando eu não voto, imponho minha vontade ao votar para decidir pelos outros usando a doutrina da força. Não, você não está, porque todos eles têm direito a um voto. Ótimo. Posso votar? Não segundo você, mas Eu posso votar e você pode votar, certo? sim, Ok, você quer que o aborto seja legal? sim, Se eu votar contra isso, estou votando contra a sua autonomia sobre o próprio corpo. sim. Obrigado. Podemos continuar? Andrew, você é inteligente demais para essas mulheres. Não podemos seguir em frente agora. Não. Não podemos seguir em frente. Ok. Mulheres nunca conseguem superar nada, nunca. Quero dizer, essa é a mulher moderna. Bem, Andrew, ainda não explicou por que humanos não merecem autonomia corporal. O que são? Eu acabei de te explicar. Afinal, quem deve controlar as pessoas? Bem, nesse caso, usaríamos agrupamentos de leis. Na minha visão, seria como a ética cristã. Na sua, talvez intuições estranhas compartilhadas ou algo parecido. Onde você acha que está? Eu realmente não sei. Não tenho certeza do que acredito. Você acredita em Deus? Estou em cima do muro. Isso é tão irritante. As mulheres são assim, você faz uma suposição básica, e aí as mulheres falam, não suponha. E aí você fala, você é ateia, não é? Ela fala assim... Isso é ser mulher. Somos psicológicas e acabamos torturando psicologicamente quem está ao nosso redor. Então é só intuição. Então tudo que você acredita provavelmente é só intuição. Então você acredita. Existem fatos e evidências físicas, mas, sabe, você acredita Fatos e evidências físicas precisam de um intérprete, certo? como olhos e ouvidos. Eles exigem que você os interprete. Então você está dizendo que os fatos são diferentes para cada pessoa, independentemente de como elas interpretam? Eles precisam de um intérprete que pode interpretá-los como quiser. Podem fazer prescrições morais com base nisso, mas ao chegar nelas, Os fatos não mudam com base no seu. mas suas prescrições morais baseadas em fatos mudam. É por isso que elas sim exigem intérpretes. Então, eu realmente não estou disposto a enxergar isso. Agora você é sua própria intérprete. Sim, eu interpreto as coisas corretamente. Sim, ok, e eu também. Isso mesmo. Eu sei, mas eu simplesmente não faço isso. Todas nós falamos fatos e então fazemos julgamentos sobre esses fatos. Certo. Mas eu tenho uma base epistêmica a qual recorro para princípios morais fundamentais. Você não tem. Você acredita que todos devem seguir o Deus cristão e que ele decide quem tem livre-arbítrio? Eu acho que a ética cristã, se for usada para fundamentar as leis, é um sistema muito melhor do que qualquer forma de lei que temos atualmente. Sim, mas por que isso tiraria o livre-arbítrio das pessoas? Estou confusa sobre isso. Nem estávamos falando de livre-arbítrio. Ok, então o quê? Agora estamos falando sobre autonomia corporal. Ok, então com base nisso, Com base na definição de autonomia corporal que você me deu. Nós definitivamente precisaríamos violá-la e você até concorda com isso. And what? O quê? Só para o aborto ou o quê? Não, por exemplo, no caso de suicídio. Vocês realmente têm tempo para discutir com mulheres? Por isso os homens só dão o que queremos, só querem que fiquemos caladas. Sabe, é como se você pudesse discutir com essa mulher em um encontro, ou você pode só transar com ela e cair fora. Qual opção os homens vão escolher? Certo. Obrigada, Andrew, por cumprir o trabalho de Deus novamente. Com lâminas de barbear. Ah, qualquer coisa que você fizesse para se machucar, nós interviríamos e violaríamos sua autonomia corporal. Ok. Fora desses casos específicos de atos prejudiciais, que também excluí da minha definição de autonomia corporal, Não vejo mais isso como autonomia corporal pela sua definição. Sei o que ela pergunta, mas sim, acaba com ela, tortura ela de volta, Andrew, tortura ela. É assim que eles nos afetam mentalmente para sempre. Então não esqueçam de curtir o vídeo. Inscreva-se no canal e diga se quer outro vídeo sobre Andrew Wilson para eu reagir. Tem mais sugestões? Até a próxima.